Bom, nós estamos trabalhando mais uma série de mensagens, confessando a nossa fé. E nós hoje vamos expor a última mensagem dessa série. E a última mensagem é a restauração de todas as coisas. Diz assim: cremos na volta pessoal, gloriosa e corporal de nosso Senhor Jesus Cristo, com seus santos anjos, quando Ele exercerá seu papel final de juízo e seu reino será consumado. Cremos na ressurreição do corpo de ambos, justos e injustos, os injustos para o juízo e castigo eterno, e consciente no inferno, como ensinou o próprio Senhor, e os justos para a bendição eterna na presença daquele que está assentado no trono e do Cordeiro, em novo céu e nova terra, habitação de justiça. Naquele dia, a igreja será apresentada sem mácula diante de Deus pela obediência, sofrimento e triunfo de Cristo. Todo pecado será purgado e seus efeitos nefastos banidos para sempre. Deus será tudo em todos, e seu povo será envolvido por sua imediata e inefável santidade, e tudo será para o louvor de sua gloriosa graça. Vamos orar então agradecendo ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua bondade. Recebe, Senhor, as nossas vidas e fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Nós oramos e agradecemos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, querido, nós lemos a nossa confissão de fé e agora eu vou pedir para que você abra aí em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler apenas um verso. No começo do culto nós lemos o capítulo 21 inteiro, capítulo 22 até o verso 5. Então nós já fizemos a leitura de todo esse espaço que nós queremos abordar hoje, mas agora nós vamos ler apenas um verso, que para mim é o verso mais importante a respeito de novos céus e nova terra. Olha que coisa extraordinária, eu digo coisa, né? Uma forma coloquial de dizer, mas não existe palavras para descrever o que isso significa. O que está aqui em Apocalipse, capítulo 22, verso 4. É importante dizer para os irmãos que o tema do nosso ano, né? Nós escolhemos, vamos dizer assim, um tema para nos nortear durante o ano, como que nós iríamos viver como crentes, um objetivo para nós, e o objetivo que nós escolhemos é aquele salmo que diz, fazendo uma referência de um texto mais antigo que o salmo, né? Buscai continuamente a face do Senhor, ou seja, buscar em todo o tempo. Olha o que o verso 4 do capítulo 22 vai dizer: e verão a sua face, e verão a sua face. Se você estivesse aqui na igreja eu ia dizer, né? Repita comigo: e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Esta afirmação bíblica, para mim, resume toda a glória, toda a majestade, toda a bem-aventurança, todo o deleite que nós receberemos em novos céus e nova terra. O evangelista e apóstolo João vai dizer que a vida eterna é isto, que conheçamos a ti, o único Deus verdadeiro, e ao teu Filho, a quem enviaste. Então a vida eterna passa por esta beleza da majestade e da glória de Deus. Quando nós falamos em novos céus e nova terra, muitas perguntas surgem em nosso coração, muitas dúvidas. Algumas delas nós somos capazes de responder, algumas outras é impossível para nós, mas nós experimentaremos quando lá estivermos. Então o novo céu e a nova terra é uma promessa de Deus
para aqueles que creem em Cristo. E essa promessa está muito clara nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ou como alguns gostam de dizer, eu até gosto desta forma, né, menos tradicional, mas muito boa também, o primeiro e o segundo Testamento, né, o Antigo e o Novo. Então, apesar de nós termos inúmeras referências na Bíblia a respeito desse novo céu e dessa nova terra, nem todas as perguntas serão respondidas aqui e agora. E se você voltar um pouquinho, nós vamos ver o apóstolo João descrevendo, aqui em Apocalipse capítulo 21, nós lemos no começo do culto, mas eu quero que você acompanhe de novo agora o verso 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar não existe mais. Você consegue imaginar o que isso significa, né? Muitos de nós fazemos menção daquele versículo famoso, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou, né, no coração humano o que Deus tem preparado para nós. E ali, para mim, a interpretação ali para mim é um duplo sentido. Obviamente que está falando de Cristo, a própria sequência do texto vai dizer, né, que foi revelado em Cristo isso. Nós vimos em Cristo isso porque nós vimos quem é o Pai em Cristo Jesus. Mas há também um aspecto futuro, um aspecto escatológico nesse texto. Isso vai gerar uma certa divergência, mas para mim isso é poderoso. Aquilo que Cristo revela na sua pessoa, nós experimentaremos totalmente, plenamente. Porque nós sabemos que Cristo está à destra do Pai, né? Nós experimentamos, por exemplo, na ceia, dessa união do terrenal com o sobrenatural. E nós experimentaremos isso também em novos céus e nova terra. Então há muitas dúvidas, muitas perguntas. Então o que nós podemos afirmar a respeito de novos céus e nova terra? Bom, a primeira pergunta que eu escolhi aqui para nós abordarmos é quando ocorrerá o surgimento desse novo céu e dessa nova terra. Quando é que nós vamos ver esse novo céu e essa nova terra? A gente precisa entender algumas coisas antes. Às vezes a gente tem uma ideia desse novo céu e da nossa nova terra, onde nós viveremos eternamente, como as imagens que nós vimos na infância, pintadas, né? A gente com uma harpa cantando, né? Todo mundo cantando, vestido de branco. Bom, novos céus e nova terra é muito mais do que essas expressões artísticas. A gente precisa entender que quando nós morremos hoje, aqui e agora, e morremos em Cristo, nós abrimos os olhos na glória eterna, na habitação de Deus, por assim dizer, né? Onde Deus está, nós olhamos e vemos e experimentamos espiritualmente. O nosso corpo vai estar aqui no pó, mas nós experimentaremos. Aqueles que morrerem sem Cristo estarão então já experimentando do juízo também. Então, se você morre em Cristo, você já experimenta das bem-aventuranças. Se você morre sem Cristo, você está perdido. Então você percebe que, embora essa mensagem de hoje seja uma mensagem triunfante, de vitória e glória, se você não tem Jesus, eu preciso dizer, você está com sérios problemas. Mas ainda há tempo. Nesta noite, os braços de Jesus estão estendidos, as portas dos céus abertas. Se você com o coração crer e com a boca confessar que Jesus é Senhor, poderá experimentar disso também. Então são coisas distintas, o céu, seio de Abraão, sono do justo, eternidade, tudo para falar a mesma coisa, né? Quando a parte imaterial do nosso ser é separada da parte material. Quando a morte física, né? O nosso espírito, aqueles que creem em Cristo, já começarão a experimentar. Então, novos céus e nova terra não acontece nesse momento. Novos céus e nova terra acontece quando Jesus voltar de forma corpórea. É sabido por nós, segundo a Escritura, que nós ainda enfrentaremos o princípio das dores, né? Como nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, Jesus já disse isso, né? Quantas pessoas ao longo da história da igreja tentaram descobrir a data do retorno de Cristo? Muitas pessoas profetizaram, né? Falsas profecias, falsos entendimentos a respeito de novos céus e nova terra. Porque quando Jesus estava na terra, né, na sua forma física e humana, ele mesmo vai dizer, nem o Filho sabe, senão o Pai. Obviamente que agora em sua
glória, né, em sua majestade, embora ele não tenha se separado da sua divindade enquanto caminhou na terra, ele abriu mão, né, se esvaziou, aquinoses, né, de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Então nós não podemos precisar a data desse novo céu e dessa nova terra, mas nós sabemos que ele existe, porque a palavra de Deus afirma a existência. Então não é um conto. Quando acontecerá? Quando Jesus voltar em glória, majestade e poder, desculpe. Jesus vai voltar em glória, nós vamos passar aí por esse momento difícil, né? A Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias difíceis, até mesmo os eleitos, uma palavra que é usada, né, como um nome próprio da noiva, da igreja, os eleitos poderiam se perder. Então Deus abrevia essas dores, abrevia esse momento de sofrimento, para que a gente não se desfaleça na fé, para que a gente não se perca. E então Jesus vem em glória e majestade. Os mortos ressuscitam. Os que estiverem vivos se encontram com ele nos ares. E aí então Jesus vem em glória, poder e majestade, não mais como um cordeiro, né, para sofrer, mas agora como leão da tribo de Judá, como o rei da majestade e da glória que ele é, e ele julgará homens e mulheres de toda raça, língua e tribo, pequenos e grandes, vivos e mortos, que ressurgirão também. Todos serão julgados por Cristo Jesus. Nós que depositamos fé em Jesus, estamos livres da condenação, porque Jesus expiou o nosso pecado, carregou a nossa culpa, fomos justificados por ele. Então há duas formas de você se apresentar diante desse tribunal. Uma forma é com a sua justiça própria, e eu já garanto para você, a sua justiça própria não é suficiente para te livrar do juízo. A outra forma é se apresentar com a justiça de Cristo, vestido desse novo homem. Então você encontrará descanso eterno nele. Então é nesse momento, depois do juízo, que nós entramos no gozo eterno. Que nós poderemos ver a cidade santa descendo ataviada dos céus. Aqui há um aspecto estético da escatologia. Quando Jesus nos mostra, nós podemos experimentar disso, dessa glória e dessa majestade. Então quando acontecerá? Quando Jesus voltar, né? O arrebatamento da igreja é esse momento em que nós nos encontramos com Jesus nos ares e já voltamos para participar desse juízo. A segunda pergunta que eu quero destacar aqui nessa noite é como será criado esse novo céu e essa nova terra. Será um novo planeta? Será um novo céu como nós vemos aqui? A gente precisa, para poder entender um pouquinho mais isso, né, ir lá para 2 Pedro, se você tiver com a sua Bíblia aí, volta um pouquinho só, você já vai encontrar 2 Pedro, capítulo 3, verso de número 13. 2 Pedro 3,13. Vai dizer assim a palavra: nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Essa palavrinha aqui no original, novos céus, nova terra, essa palavrinha nova, não é a palavrinha no grego neos, ou seja, de uma coisa criada do nada de novo. Não é essa a palavra. A palavra aqui no original, no grego, é a palavra kairos, que significa não simplesmente uma criação do nada, mas uma mudança. Significa algo novo em qualidade, não algo novo em surgimento. Se fosse algo novo em origem, ou seja, em qualquer base prévia, o termo grego deveria ser neos, mas o termo grego aqui é kairos, que nos mostra esta realidade de uma transformação. Na carta aos Romanos, né, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:19, abra sua Bíblia aí, Romanos 8:19. Que coisa maravilhosa a gente pensar nisso. Romanos 8:19. Olha o que o texto vai dizer: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus,
porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Perceba a linguagem do apóstolo Paulo. Ele não fala de um novo planeta criado, mas ele fala que esta criação geme, grita, pede, aguarda, com grande expectativa, a revelação dos filhos de Deus. Né? E no verso 21 ele continua explicando isso, né? Essa degeneração que destruiu, que desfigurou a criação. A gente precisa lembrar que seria até, de certa forma, uma vitória de Satanás, do inferno. Eu consegui. A coisa foi desfigurada de tal forma que Deus precisa criar algo do zero de novo. Não, Deus vai restaurar o universo. A doutrina bíblica, os textos bíblicos são suficientes para a gente afirmar essa realidade. O Senhor restaurará esta terra, o Senhor restaurará o céu. E como será? Terceira pergunta. Primeira pergunta, quando ocorrerá? Segunda pergunta, como será criado? Terceira pergunta, como será o novo céu e a nova terra? Muitas pessoas têm um entendimento, como eu disse no começo, aquele entendimento um pouco infantil a respeito do céu e da terra nova. Qual é o entendimento infantil? É a gente, né, com aquele negocinho aqui no cabelo, todo mundo vestido de branco, voando com algumas asinhas, tocando harpa e cantando o dia inteiro. O relato bíblico diz que lá nós vamos nos alimentar, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Fala que Jesus, a gente vai falar um pouquinho, estou fazendo um spoiler aqui, antecipando um pouquinho, fala que nós vamos ter um corpo semelhante ao que Cristo tem hoje, nesse novo céu e nessa nova terra. E nesse corpo, depois da ressurreição, nós vemos Jesus comendo. Nós vemos Jesus aparecendo em um cômodo fechado. Se ele se teletransportou, se ele atravessou parede, a gente não sabe. A gente vê na ascensão Jesus levitando até os céus e sumindo nas nuvens. É esse tipo de corpo que ele vai nos dar. A palavra de Deus nos ensina que em novos céus e nova terra vai haver trabalho. Nós serviremos a Deus, está lá em Apocalipse 21. Estaremos lá servindo a Deus, estaremos lá trabalhando, não trabalho como nós conhecemos, em fadiga, em suor, mas um trabalho em graça, em glória, em prazer, em deleite. Então muita gente tem essa ideia equivocada, né, de um paraíso espiritual, de um monte de pessoas participando de um coral cantando. A gente vai cantar também, mas não é só isso. Né? Então a gente vê muito isso. Então como será então esse novo céu e essa nova terra, esse futuro lar, né, que Deus está preparando para nós? Será um lugar de deleite, será um lugar de prazer, será um lugar de delícias perpétuas. Eu fico imaginando, né? O céu é esse lugar, o inferno é o oposto desse lugar. O inferno é um lugar terrível, de ausência de Deus, de sofrimento eterno, e isso é o inferno. Quando novos céus e nova terra forem estabelecidas, o Senhor vai pegar o inferno e vai lançar no lago que arde com fogo e enxofre. Esse lugar, pior ainda que o inferno, é um lugar de destruição eterna. É um lugar de ranger de dentes. É um lugar, segundo as palavras de Jesus, em que o verme não morre, ele vai continuar comendo a carne, né? Em que as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão. O inferno é aquele lugar de angústia eterna. Não sei se você já sentiu aquela angústia, ansiedade, desespero, depressão, vontade de perder a vida, algo desse tipo. Pois é, imagina isso eternamente. Essa é a ausência de Deus. Mas o novo céu e a nova terra será um lugar onde não haverá mais distinção. Isso é incrível também. Quando a gente pensa em novos céus e nova terra, a gente pensa segundo a visão humana. A gente precisa entender que os autores bíblicos, eles estão nos explicando como é que é lá, tentando usar palavras humanas, mas que é um lugar, é inefável, é indizível, não dá para falar, não dá para explicar. É algo tão glorioso, tão poderoso, tão majestoso, que não há em nós palavras suficientes para descrever. Então essas palavras humanas, né, que eles trazem, elas trazem um simbolismo também. Então, por exemplo, quando a gente pensa novos céus e nova terra, a gente pensa
esse céu aqui, essa terra aqui, né, vai ser uma coisinha meia nova. Não, não é isso. A gente precisa entender o que o autor bíblico está dizendo. Céu para ele aqui é a habitação de Deus. Terra é a nossa habitação. Haverá uma união entre a terra e o céu. O autor de Apocalipse, João, vai dizer que o Senhor tabernaculou, ele veio morar com a gente, então o céu e a terra se tornou algo somente igual. Isso é uma afirmação tão poderosa, tão gloriosa, que me tira do lugar, me deixa louco, porque o texto está dizendo que a glória que nós teremos agora por causa do sacrifício de Jesus é maior do que a que Adão teve. Porque Deus, ele vinha na viração do dia ter com Adão, mas agora Deus não vai vir mais ter conosco. Deus habitará conosco, não precisaremos mais do sol, não precisaremos mais da lua, porque ele será a nossa luz, Cristo será a nossa lâmpada, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E isso aí suscita, né, a próxima pergunta: como nós viveremos em novos céus e nova terra? Não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. O corpo que Deus vai nos dar será um corpo incorruptível, ou seja, não pode mais pecar. Quantos de nós não queria nunca mais errar, nunca mais falhar, só fazer o que é certo? Pois é, novos céus e nova terra, isso será realidade, porque o Senhor tirará a presença do pecado de diante de nós não pecaremos mais. O corpo que Ele nos dará será imarcessível, ou seja, não murcha, não envelhece, e será imperecível, ou seja, eterno. E nós estaremos lá como uma única família, adorando a Deus, glorificando a Deus. Nós serviremos a Deus, nós cantaremos a Ele, nós viveremos eternamente. A próxima pergunta: qual será o papel dos anjos no novo céu e na nova terra? Como eles se relacionarão com a igreja? Bom, a Bíblia, ela não detalha essa informação, a gente não tem muito a respeito disso. A gente tem, por exemplo, os anjos guardando as portas da Nova Jerusalém, né? E só vai poder entrar lá quem tiver o nome escrito lá, né? Então a gente tem esses anjos guardando. A ideia que o texto bíblico nos passa é a mesma de hoje, que os anjos serão anjos ministradores, que ministram bênçãos, né? Vamos, por assim dizer, de alguma forma, ministram as bênçãos que Deus tem para nós. Eles vão continuar fazendo o mesmo papel que eles fazem, mas vale ressaltar que a glória que Cristo nos deu na cruz do Calvário é superior, inclusive, a essa, né, dos anjos, porque nós fomos adotados na família de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Próxima pergunta que precisa ser respondida: como será o nosso corpo? Já falei, né? Fiz spoiler aqui, falei praticamente tudo de como será esse corpo, né? Então a gente tem 1 Coríntios capítulo 15, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, como será o nosso corpo? Versículo de número 50. Nós vamos ler até o 54, olha o que diz o texto: mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é imortal se revestir do que é mortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi tragada pela vitória.
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vida, nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão, não é inútil. Então, esse corpo será revestido de imortalidade. Esse corpo será revestido de uma forma que não perecerá mais, não pecará mais. É maravilhoso isso. O nosso corpo será semelhante, né? Lá em Filipenses capítulo 3, verso 21. Vamos passear na Bíblia. Filipenses 3, 21. Olha o que o texto vai dizer. Vamos ler a partir do 20, que vai ser melhor para entender. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a ti todas as coisas. Nós vamos receber um corpo parecido com o corpo que Jesus Cristo tem hoje. Corpo de glória, né? Corpo que não pode perecer. Então, a gente precisa ter em mente que esta palavra de novos céus e nova terra é uma promessa, ao mesmo tempo é uma realidade. É uma realidade que nós ainda não experimentamos, porque Jesus não voltou, mas Ele voltará. Como alguém já disse no passado, né? Não tema. Eu li a história, eu li as últimas páginas da história, está aqui em Apocalipse. Tudo vai acabar bem, porque o Senhor está preparando para nós novos céus e nova terra. Ele habitará conosco e nós viveremos eternamente. A doutrina bíblica acerca do novo céu e da nova terra deve ser algo presente na vida de todo cristão verdadeiro. As promessas sobre esse futuro glorioso devem nos confortar agora. Enquanto ainda vivemos em um mundo decaído e corrompido pelo pecado, há esperança para nós. Porque o noivo, Jesus Cristo, Ele vem. Ah, que lindo, o louvor pode vir aqui. Ele vem saltando sobre os montes. Estava visitando hoje uma irmã e nós estávamos falando a respeito disso, falando a respeito da glória de Cristo voltando para nos salvar. Sobre a sua cabeça há diademas. Está vestido com um linho puro, branco, as orlas das suas vestes respingadas de sangue, à altura do seu lombo um cinturão de ouro. Ele vem montado em um cavalo branco, saltando sobre os montes, para encontrar com a sua noiva, para encontrar com a sua igreja. Os seus olhos são como chamas de fogo, o seu cabelo é branco como a neve, a sua boca é como uma espada afiada, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há dúvida de que o novo céu e a nova terra será algo sem igual, como nunca visto antes, prazeres e delícias eternas. Mas o que há de mais extraordinário em novos céus e nova terra é o que nós lemos no começo da pregação. Volte comigo para Apocalipse, capítulo 22, verso 4. E verão a sua face, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Que verdade poderosa e extraordinária. Nós o veremos como Ele é. Ah, que glorioso dia, em que nós abriremos os nossos olhos diante do Rei da Glória, e o veremos como Ele é. Que essa palavra gere no seu coração esperança, renovo, fortalecimento. Em dias tão difíceis, para nós o morrer é lucro, e o viver é Cristo. O viver é Cristo, e o morrer é lucro. Irrompeu em nós uma nova criação. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, propriedade exclusiva de Deus, seu povo eleito, escolhido, separado, para viver eternamente com Ele. Deixa eu orar por você, Pai. Nós estamos aqui por causa da Tua obra,